Deixa eu te fazer uma pergunta brutal. Quantas horas você trabalhou na semana passada? 40? 50? 60? 70? E agora me diga, você está rico? Você está próspero? Você tem a vida financeira que sonhou quando começou a trabalhar como um condenado? Não. E sabe por quê? Porque você caiu na maior mentira que já foi vendida à humanidade, a mentira de que trabalho duro gera riqueza, a mentira de que quanto mais você sua, mais você ganha, a mentira de que esforço é igual a resultado. Joseph Murphy passou décadas estudando pessoas ricas e pessoas pobres, e ele descobriu algo que o chocou, algo que vai contra tudo que te ensinaram, algo que vai fazer você questionar cada hora extra que já fez na vida. As pessoas mais ricas trabalham menos horas. As pessoas mais pobres trabalham mais horas. E isso não é coincidência, é lei psicológica. Ele chamou de a lei do esforço invertido. E essa lei diz algo perturbador. Existe um ponto em que mais esforço gera menos resultado. Existe um limiar onde trabalhar mais não só não te enriquece, como te empobrece. Porque você está programando escassez, não abundância. Você está afirmando falta, não plenitude. Hoje você vai entender por que trabalhar 12 horas por dia te mantém pobre, enquanto alguém que trabalha 4 horas conscientes prospera. Por que seu suor não está te enriquecendo, está te escravizando? E por que a solução não é trabalhar mais, mas reprogramar a crença que conecta trabalho a merecimento? Murphy dizia com frustração: as pessoas vêm até mim exaustas, quebradas, dizendo, eu trabalho tanto, por que não tenho dinheiro? E eu respondo, exatamente por isso, porque você está dizendo ao universo com cada hora trabalhada, eu só mereço se sofrer, eu só recebo se me esgotar. E o universo, sendo lei não lei moral, responde, entendido, você quer trocar vida por dinheiro? Aqui está, pouco dinheiro, muita vida gasta, prepare-se. Porque o que você vai ouvir vai quebrar a programação que foi martelada em você desde criança. E do outro lado dessa quebra está a liberdade financeira que você persegue, trabalhando duro, mas nunca alcança. Parte 1. A ciência do esforço invertido. O que Murphy descobriu. Joseph Murphy estudou um fenômeno que ele chamou de o paradoxo do trabalhador exausto. Quanto mais a pessoa trabalhava, mais ela se afundava financeiramente. E não era por falta de oportunidade. Era por programação subconsciente. Deixe eu explicar neurologicamente o que acontece. Quando você trabalha 12, 14, 16 horas por dia, seu cérebro interpreta isso como preciso trabalhar muito para ter pouco. Logo, dinheiro é difícil. Logo, dinheiro é escasso. Logo, eu só mereço através de sofrimento. E essa interpretação vira crença. E crença vira realidade. Você não está apenas trabalhando, você está afirmando escassez 12 horas por dia. Você está programando dificuldade com cada hora extra. Você está decretando dinheiro é duro, com cada minuto de exaustão. Murphy explicava, o subconsciente não distingue entre afirmação falada e afirmação vivida. Quando você vive escassez, trabalhando excessivamente por pouco, você está afirmando escassez mais poderosamente do que qualquer decreto vocal. E ele foi mais fundo. Ele descobriu que existe uma matemática energética. Até 6 horas de trabalho consciente por dia. Você está em estado de fluxo, produtivo, criativo, energizado. E nesse estado, você atrai abundância. De 6 a 8 horas, zona neutra. Você está funcional, mas não inspirado. Resultado médio. De 8 a 10 horas, você entra em modo sobrevivência. O cérebro desliga a criatividade e liga piloto automático. Você está operando, não criando. Acima de 10 horas, modo escassez total. Você está em luta ou fuga, sistema nervoso em alerta, e nesse estado você repele dinheiro porque está vibrando medo, não abundância. Murphy resumia, trabalhar 4 horas em estado alfa de consciência atrai mais dinheiro do que trabalhar 14 horas em estado beta de sobrevivência, porque manifestação não responde a esforço, responde à frequência. Parte 2. A programação de infância que te escravizou. Aqui Murphy ficava raivoso, porque ele via a mesma história repetida em milhares de pessoas, e todas começavam na infância. Você ouviu essas frases, dinheiro não dá em árvore,
Tem que ralar para conseguir. A vida não é fácil. Só quem trabalha duro vence. Dinheiro é suado. Não existe almoço grátis. E cada uma dessas frases gravou no seu subconsciente. Dinheiro e eu, esforço, abundância, sofrimento, riqueza e sacrifício. E agora, adulto, você vive essa programação. Você não consegue receber dinheiro fácil porque se sente culpado. Você não consegue trabalhar menos porque se sente preguiçoso. Você não consegue ter abundância sem sofrimento porque seu subconsciente rejeita como não merecido. Murphy dizia: mostre-me alguém que trabalha 80 horas por semana e está quebrado, e eu te mostro alguém que foi ensinado que dinheiro deve ser difícil, e como ele acredita que deve ser difícil, seu subconsciente garante que seja. E ele compartilhava casos. Caso 1. O advogado exausto cliente de Murphy. Trabalhava 90 horas por semana, faturava bem, mas vivia no limite. Dívidas, estresse, relacionamento destruído. Murphy perguntou: por que você trabalha tanto? Ele respondeu de pá: porque preciso pagar as contas. Murphy: mas você sempre trabalhou tanto e as contas nunca acabam, então trabalhar muito não resolve. Ele: mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, não tenho dinheiro. Murphy identificou a crença: eu só mereço dinheiro se me matar trabalhando. E então, prescreveu o impensável. Reduza suas horas para 40 por semana. E nos outros 50 horas que você ganharia, faça reprogramação subconsciente. O homem achou loucura, mas estava tão desesperado que tentou. 30 dias depois, ele fechou o maior contrato da carreira dele, trabalhando menos, não mais. E ele disse: eu não entendo. Como isso é possível? Murphy explicou: quando você parou de afirmar escassez com exaustão, você abriu espaço para o subconsciente manifestar abundância. Você parou de bloquear. E o dinheiro que sempre esteve disponível finalmente pôde chegar. Caso 2. A mãe sobrecarregada, 3 empregos. Mal dormia. Ganhava pouco nos 3 juntos. Murphy: você está trabalhando 3 vezes mais que uma pessoa normal e ganhando menos. Isso não te diz algo? Ela: que eu preciso trabalhar mais. Murphy: não. Que trabalhar mais não é a solução. Você está na direção errada. Quanto mais você trabalha, mais você programa. Eu preciso de 3 empregos para sobreviver. E o universo diz: ok, você precisa de 3 empregos para sobreviver. E mantém você exatamente aí. Ele a fez largar um emprego, focar em um, e usar o tempo livre para a reprogramação. 6 meses depois, ela foi promovida no emprego que ficou. Salário triplicou, e ela estava trabalhando 1/3 das horas. Murphy concluía: não é sobre trabalhar mais, é sobre alinhar consciência com abundância. E você não consegue alinhar com abundância enquanto vive em modo sobrevivência. Parte 3. Por que ricos trabalham menos e ganham mais? Murphy estudou milionários e percebeu um padrão. Pessoas pobres, 60+ horas de trabalho por semana. Trabalho braçal, repetitivo, supervisionado. Pessoas ricas, 20 e 40 horas de trabalho por semana. Trabalho estratégico, criativo, autônomo. E ele descobriu a diferença. Pobres trabalham em atividades. Ricos trabalham em mentalidade. Deixa eu explicar. Pessoa pobre: acorda, trabalha 10 horas no emprego, volta exausta, dorme, repete. Não há tempo para pensar. Não há espaço para criar. Não há energia para visualizar. Toda a energia vai para a sobrevivência. E o subconsciente está gravando 10 horas por dia. Eu preciso me matar para ter pouco. Dinheiro é difícil. Eu não mereço fácil. Pessoa rica: acorda, medita 30 minutos, trabalha 4 horas focadas em estratégia, delega a execução, passa a tarde em estado de relaxamento criativo, visualiza a abundância, dorme tranquila. E o subconsciente está gravando: eu crio valor com facilidade. Dinheiro flui naturalmente. Eu mereço abundância sem esforço. Murphy dizia: ricos entendem que 80% do resultado vem de 20% do esforço. Então eles focam nos 20% que realmente importam. Pobres trabalham nos 80% que geram pouco resultado, achando que quantidade de esforço, quantidade de dinheiro. E isso é matematicamente falso. E ele ensinava a regra de ouro:
Você deve trabalhar o mínimo necessário para ser eficaz e usar o resto do tempo para reprogramar seu subconsciente para a abundância. Porque 1 hora de reprogramação mental gera mais riqueza que 10 horas de trabalho com mentalidade de escassez. Parte 4. A lei do esforço relaxado vezes esforço forçado. Murphy criou uma distinção crucial. Esforço forçado, motivado por medo. Se eu não trabalhar, não vou ter dinheiro. Exaustivo, drena energia. Resistente, você tem que se forçar. Baseado em dúvida, será que vai dar certo? Resultado, pouco dinheiro, muita exaustão. Esforço relaxado, motivado por inspiração, eu quero criar isso. Energizante, te dá mais energia. Natural, flui sem resistência. Baseado em certeza, isso vai dar certo. Resultado, muito dinheiro, muita energia. E ele explicava neurologicamente, quando você trabalha forçado, você ativa o sistema nervoso simpático, luta ou fuga. Nesse estado, cortisol alto, criatividade baixa, intuição bloqueada, manifestação travada. Quando você trabalha relaxado, você ativa o parasimpático, descanso e digestão. Nesse estado, serotonina alta, criatividade fluindo, intuição ativa, manifestação desbloqueada. Murphy prescrevia: se você não consegue trabalhar relaxado, não trabalhe. Descanse primeiro, reprograme primeiro, alinhe primeiro. E então, do alinhamento, haja, porque a ação sem alinhamento é desperdício de energia. Parte 5. Como reprogramar a crença. Trabalho, dinheiro. Murphy criou um protocolo específico para quebrar essa crença mortal. Passo 1. Identificar a crença raiz, escrita. Pegue papel e caneta. Complete estas frases sem pensar. Para eu ter dinheiro, eu preciso. Se eu não trabalhar muito, então... Dinheiro fácil é... Pessoas que ganham muito trabalhando pouco são... E leia o que escreveu. Isso é sua programação subconsciente exposta. Murphy dizia: a maioria escreve coisas como: para ter dinheiro preciso sofrer, se eu não trabalhar muito sou preguiçoso, dinheiro fácil é suspeito, pessoas que ganham fácil são sortudas ou desonestas, e enquanto essas crenças existirem, você vai trabalhar como escravo e continuar pobre. Passo 2. Substituição consciente, sem repetições. Agora você pega cada crença tóxica e substitui por verdade abundante. Para ter dinheiro preciso trabalhar muito. O dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. Se eu não trabalhar duro, não mereço. Eu mereço abundância simplesmente por existir. Dinheiro fácil é errado. Dinheiro fácil é meu direito divino. E você repete a substituição 100 vezes por dia, por 21 dias, como aprendeu no protocolo anterior. Murphy era inflexível. Sem essa reprogramação, você pode reduzir horas, mas seu subconsciente vai sabotar, porque ele ainda acredita que você só merece se sofrer. Passo 3. Ação experimental. Teste de fé. Murphy mandava as pessoas fazerem algo radical. Reduzir horas de trabalho em 20%. Se trabalha 50 horas, reduz para 40. E as pessoas entravam em pânico. Mas eu vou perder dinheiro. E Murphy dizia: você vai perder dinheiro se você continuar com a mesma vibração. Mas se você usar essas 10 horas que liberou para a reprogramação, você vai ganhar dinheiro. Não apesar de trabalhar menos, mas por causa de trabalhar menos. E ele prometia: 30 dias. Se em 30 dias trabalhando menos e reprogramando mais, você não tiver mais dinheiro, volte a trabalhar como burro. Mas eu garanto, você não vai querer voltar. Passo 4. Prática da recepção. Sem culpa. Quando o dinheiro chegar de forma fácil, e vai chegar, você vai sentir culpa. Porque seu subconsciente vai gritar: você não trabalhou duro por isso, você não merece. Murphy ensinava o contra-ataque. Sempre que dinheiro fácil chegar, você imediatamente diz em voz alta: eu aceito este dinheiro com gratidão e sem culpa. Eu mereço abundância. Eu não preciso sofrer para receber. Eu sou canal de provisão divina. E assim é. Repete 10 vezes, olhando para o dinheiro, nota, depósito, cheque, Pix. Murphy. Essa prática dessensibiliza o subconsciente. Eventualmente ele para de associar dinheiro com esforço e começa a associar dinheiro
com permissão. Parte 6. Os 3 tipos de trabalho. Murphy categorizou o trabalho em 3 níveis e ensinou que a maioria está presa no nível 1, achando que é virtude. Nível 1. Trabalho de sobrevivência. Estado de falta. Características. Motivado por medo. Preciso pagar contas. Reativo. Respondendo a urgências. Exaustivo. Drena energia. Resultado. Sempre no limite, nunca avança. Murphy. Neste nível você não está construindo riqueza. Está apagando incêndios. E enquanto apaga incêndios, não planta sementes. Nível 2. Trabalho de construção, estado de progresso. Características. Motivado por objetivo, quero construir algo. Proativo, planejando o futuro. Sustentável, não esgota. Resultado. Crescimento lento, mas constante. Murphy. Neste nível, você está melhor, mas ainda está trocando tempo por dinheiro. Você avança, mas linearmente. Nível 3. Trabalho de alinhamento. Estado de fluxo. Características. Motivado por inspiração. Amo fazer isso. Criativo, gerando novo. Energizante, te recarrega. Resultado. Crescimento exponencial. Riqueza multiplicada. Murphy. Neste nível, você não está mais trabalhando por dinheiro. Você está criando valor. E o dinheiro é resultado natural. Aqui, não há limite, porque você está alinhado com abundância infinita. E ele ensinava a transição. Você não pula de 1 para 3 imediatamente. Você passa por 2. Mas você deve ter 3 como objetivo, porque só no nível 3 você realmente prospera. Como transicionar? De 1 para 2. Reduzir despesas ao mínimo. Eliminar trabalhos que apenas pagam contas. Focar em trabalho que constrói habilidade, rede, reputação. De 2 para 3. Identificar o que você ama fazer. Reprogramar crença que amor não paga contas. Começar a fazer o que ama. Junto com o que paga. Aumentar progressivamente tempo no que ama, até que vire seu trabalho principal. Murphy garantia. Quando você trabalha no que ama, você não precisa de disciplina. Você precisa de freio. Porque você quer fazer. E quando você quer fazer, você faz melhor. E quando faz melhor, ganha mais. Simples assim. Parte 7. A regra das 4 horas conscientes. Murphy observou que os mais bem-sucedidos alunos dele seguiam uma regra não escrita. Máximo 4 horas de trabalho intenso e consciente por dia. O resto do tempo era dedicado a reprogramação mental, afirmações, visualização, descanso criativo, caminhar, ler, contemplar, relacionamentos, família, amigos, saúde, exercício, alimentação, sono. E ele explicava por quê. O cérebro humano tem aproximadamente 4 horas de capacidade máxima de foco profundo por dia. Depois disso, você está operando em capacidade reduzida. Então, trabalhar 10 horas não é produzir 2,5x mais que 4 horas. É produzir 1,5x mais com 2,5x mais cansaço. Não compensa. E mais importante, as outras 20 horas do dia acordado, seu subconsciente está trabalhando. Se você preenche essas 20 horas com exaustão, preocupação, estresse, seu subconsciente trabalha contra você. Mas se você preenche com reprogramação, descanso, alegria, seu subconsciente trabalha a favor de você. E um subconsciente trabalhando a favor manifesta mais em uma semana do que você trabalhando contra manifesta em um ano. O protocolo das 4 horas. Hora 1. Planejamento e priorização. O que realmente precisa ser feito hoje? O que pode ser delegado? O que pode ser eliminado? Horas 2, 3. Execução focada. Telefone no modo avião. Uma tarefa de cada vez. Foco total, sem multitasking. Hora 4. Revisão e preparação. O que foi alcançado? O que fica para amanhã? Ajustes necessários. Outras 4, 6 horas, se necessário. Tarefas administrativas leves. Networking aprendizado. Mas nunca trabalho que exige foco profundo. Murphy prometia. Faça isso por 30 dias. Você vai produzir mais em 4 horas do que produzia em 10. E vai ter 6 horas extras para reprogramar seu subconsciente. E ao final de 30 dias, sua realidade financeira será diferente. Parte 8. A verdade crua.
Por que você tem medo de trabalhar menos? Murphy identificou que as pessoas sabotavam propositalmente sua própria abundância, mantendo-se exaustas. E quando ele perguntava por quê, descobria medos profundos. Medo 1. Se eu trabalhar menos, vou perder minha identidade. Você se define pelo seu trabalho. Você é workaholic. E se parar de trabalhar obsessivamente, quem você é? Murphy, você não é seu trabalho. Você é um ser infinito que temporariamente está trabalhando. Mas quando você confunde identidade com atividade, você se torna escravo. Medo. 2. Se eu trabalhar menos, vão me achar preguiçoso. Você tem medo do julgamento. Medo de ser visto como fraco, relaxado, não comprometido. Murphy, você prefere a aprovação dos outros ou sua própria liberdade? Porque você não pode ter ambos. Escolha. Medo 3. Se eu não trabalhar muito, não vou conseguir pagar as contas. O medo real. O medo de sobrevivência. Murphy, e trabalhando muito você está conseguindo? Você está próspero ou está apenas sobrevivendo? Se está apenas sobrevivendo, então trabalhar muito não está funcionando. Então o que você tem a perder tentando diferente? Medo 4. Se eu trabalhar menos, vou me sentir culpado. Este é o mais profundo. Culpa de descansar, culpa de ter tempo livre, culpa de não estar produzindo. Murphy explodia. Essa culpa foi instalada em você para te controlar, para te manter produzindo para outros enquanto você fica sem nada. Você foi programado para se sentir culpado quando descansa, porque descansado você poderia questionar o sistema. Mas exausto, você só obedece. E ele prescrevia o antídoto. Toda vez que sentir culpa por trabalhar menos, diga em voz alta: eu mereço descanso, eu mereço tempo livre, eu não sou máquina. Eu sou ser humano com direito divino à abundância sem esforço excessivo, e eu rejeito a culpa que foi programada em mim. Parte 9. A declaração final. O voto de libertação. Agora você vai fazer um voto de libertação, um voto que quebra gerações de escravidão ao trabalho excessivo. Respire fundo, fique em pé se puder, e declare comigo: eu renuncio à crença de que preciso trabalhar até a exaustão para merecer dinheiro. Eu rejeito a programação de que esforço excessivo gera abundância. Eu me liberto da mentira de que quanto mais eu sofro, mais eu ganho. Eu declaro nova verdade. O dinheiro flui para mim com facilidade. Eu prospero trabalhando menos, não mais. Eu crio valor em estado de alinhamento, não exaustão. E eu mereço riqueza simplesmente por existir, não por me matar trabalhando. E a partir de hoje eu trabalho o necessário com excelência e dedico o resto do meu tempo a reprogramar minha mente para a abundância, porque eu entendi, não é sobre trabalhar mais, é sobre alinhar melhor. Diga de novo com mais força: eu não preciso trabalhar mais, eu preciso alinhar melhor, e eu começo hoje. Joseph Murphy terminava suas palestras sobre este tema com uma imagem devastadora. Imagine 2 homens cavando em busca de ouro. O primeiro cava 14 horas por dia, exausto, desesperado no lugar errado. O segundo cava 4 horas por dia, descansado, confiante, no lugar certo. Quem vai achar ouro? O segundo, obviamente. Mas a sociedade te ensinou a ser o primeiro. Te ensinou que quantidade de esforço importa mais que qualidade de direção. Te ensinou que sofrer é virtude. E você acreditou. E agora você está cavando 14 horas no lugar errado, se perguntando por que não acha ouro. E eu estou te dizendo: pare de cavar. Descanse. Reprograme. Alinhe. E então, quando souber onde cavar, cave 4 horas no lugar certo. E você achará mais ouro do que cavou a vida inteira no lugar errado. A escolha é sua. Continue sendo o escravo exausto, ou torne-se o criador alinhado. Mas não reclame da pobreza se escolher a exaustão, porque a exaustão é a pobreza, e você não sai da pobreza fazendo mais do que te colocou nela. O desafio de 30 dias. Reduza suas horas de trabalho em 20%, mínimo. Use o tempo liberado para 1 hora de reprogramação mental, afirmações, visualização. 1 hora de descanso consciente, sem telas. O resto vivendo. Declare nos comentários: eu trabalho horas por semana. Nos próximos 30 dias, vou reduzir para X 20% e usar o tempo para reprogramação. Dia 1 começa hoje. Compromisso.
Se ao final de 30 dias você não tiver mais dinheiro trabalhando menos, volte a trabalhar como antes. Mas eu garanto, você não vai querer voltar. Inscreva-se para acompanhamento semanal deste desafio. Compartilhe com alguém que está se matando trabalhando e continua pobre. Você não nasceu para ser escravo do trabalho. Você nasceu para prosperar em alinhamento. Prove para si mesmo nos próximos 30 dias.